fascinado em ler a palavra. Eu amo e cada vez estou amando mais ler a palavra. Quem já me ouviu sabe que eu gosto das histórias do Velho Testamento, que aquilo ali me vibra, eu vibro com aquilo, eu estou ligado naquilo, e conhecer esses homens. Tem algumas histórias que me fascinam, uma delas é de Davi. Vocês conhecem Davi? Davi tinha 17 anos de idade quando ele foi ungido rei. Davi era um garoto feio, ruivo. Ruivo naquele tempo era considerado uma coisa feia. Davi não era considerado um garotão, aquele negócio, não. Era um garoto. Ele não foi chamado para a reunião com o profeta. Depois que passaram todos os filhos de Jessé, não tem mais nenhum. Tem aquele pastorzinho que está cuidando de ovelha, chama ele. E Davi chegou, e ele foi ungido pastor, mas voltou para o seu trabalho como pastor. E um dia seu pai chama e pede para eles levar comidas para os seus irmãos que estão na frente de batalha, estão no fronte de batalha. E trazer informações. E ele vai. E ele foi simplesmente um garçom, levar queijo, comida para os seus irmãos, e lá se deparou com um gigante falando mal de Deus e do povo de Deus. Davi era um mensageiro, Davi era um estafeta, era um office boy, Davi era um garçom. Ele não era um soldado, mas ele fica invocado, inquieto, porque estão falando mal do seu Deus, do seu rei, que é rei Senhor, Deus. E ele não gosta. O que ele faz? Ele foge? Ele não poderia ter dito, isso não é problema meu, isso é de outro setor, não tem nada a ver com esse bloco, isso é de outro, ele não é meu discípulo, isso é de outro discípulo. O que fez Davi? O que é para acordar? Não vão dormir, não adianta. Se você quer dormir, pode sair e dormir fora, mas não vai dormir comigo não. O que fez Davi? Ele fugiu? Não. Ele enfrentou o Golias. E você? Você fugiria? Davi já tinha matado um urso, já tinha matado um leão, ele estava treinado com animais ferozes, e viu um outro, e ele diz: no nome do Senhor vou contra ti. E ele foi escarnecido, ele foi debochado, e a gente sabe a história, a gente conhece a história. O que você faz contra o teu inimigo? Você não tem inimigo? Cuidado para você não ser um mentiroso, você tem inimigo. Todos nós temos inimigos. E o inimigo que nós temos, ele é feroz, ele está grudado em nós, ele está o tempo todo querendo nos derrubar, o tempo todo querendo nos arrasar. Você acha que eu estou falando de Satanás? Não estou falando de Satanás, porque Satanás é para resistir e ele fugirá de vós. Nós temos um inimigo chamado eu mesmo. Nosso pior inimigo, dizia Ivan Baker, sou eu. O meu eu. E o que você tem feito com esse teu inimigo? O que você tem feito com a tua luta com esse inimigo? Você tem cedido? Você está dizendo, não tem chance, eu não tenho forças. Você está fugindo ou você está enfrentando? Como Davi. O que você tem feito com o teu pior inimigo? Como é que você tem batalhado com esse inimigo que te atrapalha tanto? Mas meu eu não me atrapalha tanto. Então você precisa se converter. Porque não adianta. A carne milita contra o espírito contra a carne. É só o fato da gente existir, já estamos em batalha. O que você tem feito com o teu eu? Finge que não existe? Se esconde no entretenimento, no videogame, nas músicas? Eu já declarei e volto a declarar sem nenhum constrangimento. Depois dos 12, 13 anos, quem fica jogando videogame está fugindo da vida. Até os 12 anos eu acho que é plausível. Não estou dizendo que é pecado, estou dizendo que é pensável. Mas um cabra que fica no videogame interminavelmente, eu quero matar. Para que está vivendo? Para que está ocupando inutilmente o solo? Mas esse papo é só com os garotos depois.
Você se esconde. Eu estou esperando o meu discipulador, eu estou esperando o meu pastor, estou esperando meu pai, minha mãe dizerem o que eu faço. Você racionaliza. Você toma remédio para fugir do teu eu. Como é que você faz? O que você faz? O que tem ocupado o teu pensamento? O que ocupa teu pensamento o tempo todo? Porque aquilo que ocupar teu pensamento vai dominar tuas emoções, vai controlar tua vontade. O que está na tua mente? Eu quero ir para uma outra história fascinante. Essa talvez vocês conheçam menos. Eu não vou lê-la agora na palavra, porque nós temos muitos textos para ir adiante. Eu só vou citar, essa história está em Juízes 6. Eu aconselho que vocês vejam. Eu quero citar a história de Gideão, um homem do campo, um homem simples de uma família pobre. Ele está trabalhando escondido, porque ele está com medo dos medianitas e dos amonitas. Toda vez que o judeu semeava o campo, vinham os medianitas, os amonitas, destruíam tudo. E ele está lá, cessando o trigo, peneirando o trigo que ele tinha, pouquinho escondido, num canto. E aparece o anjo do Senhor e lhe diz, estou me referindo ao Juízes 6:12, o Senhor é contigo, homem valente. É interessante porque a palavra diz que ele estava com medo dos medianitas, e o anjo chama ele de homem valente. E eles têm uma conversa legal, e o anjo vira e diz, convido que você leia comigo isso. Vamos abrir em Juízes, capítulo 6, porque essa história não é tão conhecida assim, e eu gostaria que você se atentasse, prestasse atenção um pouco mais nela. Juízes 6. Na cronologia, ela vem antes de Davi, mas eu preciso falar de Davi porque é uma imagem mais conhecida da gente. Vamos pegar desde o versículo 1 e a gente vai ler um pouco mais. Fizeram os filhos de Israel, posso ler? Chegaram, Juízes está entre Gênesis e Apocalipse. Vamos embora, é que eu estou vindo procurar. Está por aqui, em algum canto a gente vai achar. Aqui, ó. Graças a Deus, obrigado, Jesus. Juízes 6, do 1 em diante. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Eles pecaram diante do Senhor, então o Senhor deixou eles entregues à própria sorte. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram isso para si por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam e destruíam produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, e tanta multidão que se não podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Então, aqui está a história. O ambiente é tenebroso, o ambiente é terrível. E aparece o anjo, vamos chegar no anjo. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então disse o anjo do Senhor, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso?
E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram. Ele não tinha esquecido do Senhor. E ele tem uma conversa com um anjo, essa conversa vai e chega no versículo 25. Na mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai. Olha, presta bem atenção. Toma um boi que pertence a teu pai. Não é teu não, é do teu pai. Olha que coisa louca isso. A saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai. Destrói, derriba o altar de Baal, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, encamado de pedras. Toma o segundo boi e oferás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Você vai destruir o altar, você vai pegar o poste ídolo, você vai pegar tudo que é do teu pai, vai cortar tudo isso e vai edificar um altar e vai sacrificar para mim. Olha que piração. O pai dele é um idólatra. Ele está dentro, ele é um judeu com pai idólatra. E ele obedece. E ele faz. E Gideão fugiu? Não. Foi dormir? Não. Foi para um cinema descansar? Não. Gideão toca a trombeta de guerra. Gideão toca um brado de guerra. Convocou todas as tribos de Israel. E apareceram 32 mil pessoas. E Deus disse: é muito. Não quero isso tudo. E ele vira assim, ordenou que todos os tímidos e medrosos voltassem para casa. Sabe quantos voltaram naquele dia? 22 mil homens. Tímidos e medrosos. Que se achassem tímidos e medrosos, foram embora. Deus não quer saber de tímido e medroso. Não serve para Ele. Quem está no reino de Deus é corajoso. Está na cruz. Não está em outro canto. Deus não quer saber de medrosos. Sobraram ainda muitos. E Deus disse: não quero tudo isso não. Tinha sobrado 10 mil. E Deus manda tomar água no rio e vai trabalhar com 300 homens. Deus é um barato, porque Ele não faz como a gente pensa. O exército era como um gafanhoto, não dava para se contar. E Ele vai com 300 homens guerrear um exército incontável. Por que Ele vai com isso? Para deixar claro para o homem que quem fez foi Deus, não foi o homem. E você, meu amado, e você, minha amada, você é corajoso, você é corajosa, ou você é um covarde? Como é você? Como tem enfrentado você os teus problemas? Como é você? Como é você? 2 Timóteo 1:7. Eu gostaria que você abrisse esse texto e a gente lê. 2 Timóteo 1:7. Segunda Timóteo 1:7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não tem dado espírito de timidez, porque a palavra aqui, covardia, também pode ser lida como timidez. É a mesma coisa, é a mesma palavra. Vamos voltar para Deuteronômios, lá atrás no Pentateuco, capítulo 20, verso 8. Deuteronômios 28. Vocês vão ver que Moisés, Deuteronômio 28. 20, versículo 8. Vocês vão ver que Moisés recebe de Deus a mesma orientação.
E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, porque o coração de seus irmãos, para que o coração de seus irmãos não derreta como o vosso coração. Basta um homem medroso para contaminar outro homem. Basta um homem tímido para atrapalhar outros homens. Volta, pode ir embora. Tímido. A palavra no hebraico significa tenro, macio, delicado, fraco. Fraco de coração, suave, gentil. Esse homem não serve para a guerra. Como é que ele vai pegar uma espada? Como é que ele vai empunhar a espada? Como é que ele vai lutar? Como é que ele vai matar? Como vai fazer? Eu teria muitos versículos para falar para os tímidos, mas a gente vai fazer, não vou falá-los agora. Eu queria que você voltasse para o Novo Testamento, 1 João 2,14. Nada de ficar um textinho do lado do outro. Tem que ir, voltar, acordar, levantar, movimentar. Vamos embora. 1 João 2,14. E é uma palavra para os jovens. E eu acho que eu estou diante de uma congregação de jovens crucificados. Por isso eu posso dar essa palavra para vocês. 1 João 2,14. Acharam? Acharam? E agora, já achou? Você consegue ler no tamanho dessa letra? Tem alguma coisa escrita aí? Tem? Que o Senhor te abençoe. 1 João 2,14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tende vencido o maligno. Você é forte? Sim, você é forte. Porque dentro de você mora a plenitude de Deus. Ou você não é batizado? Quem habita aqui dentro? Quem habita aqui dentro? Não é a totalidade de Deus? Não é o Deus todo criador, o poderoso? Então eu não ando na minha força, eu ando na força do Senhor. Quantas experiências a gente pode ter em cima disso? Como é que tem vivido você? Salmo 112, 7. Já disse que a gente vai ficar voltando de lado para o outro. Nada de achar que vamos ficar paradinho num canto só. Isso seria bom todo mundo em pé. Já imaginou? Cada vez que mudava versículo, todo mundo mudava de posição. Salmo 112, verso 7. O Salmo está bem no meio da Bíblia, facilita para todos nós. Não se atemoriza de más notícias. Seu coração é firme, confiante no Senhor. O discípulo, o forte, não se atemoriza de más notícias. Ah, o Senhor está às portas. Ah, estou com medo. Que medo? O Senhor está às portas, aleluia! O Senhor está às portas. Ah, mas eu posso sofrer, aleluia! Eu posso sofrer pelo nome de Cristo. Eu fui considerado digno para isso. Como é que eu posso olhar a dor e o sofrimento como uma coisa repulsiva? É porque eu não conheço a Jesus, não conheço a palavra. Tirando os irmãos da área de saúde, esses não podem falar. Qual é a doença que tira a dor? Quem já me ouviu essa pergunta também não pode responder. Vocês já me ouviram fazendo, alguns de vocês. Eu quero que os outros pensem. Qual é a doença que tira a dor? Qual é a doença que tira a dor? Você sabe? Você sabe. Você não está lembrado, mas você sabe. Qual é a doença que tira a dor? Hein, Caio? Você não é da área de saúde, eu posso perguntar. Você sabe, sim, Caio.
Qual é a doença que tira a dor? Quem responde? Pode ser qualquer um. Hanseníase, lepra. O leproso era posto para fora do arraial. O leproso não podia andar, ele tinha que dizer assim, imundo, imundo, imundo. Ele tinha que sair proclamando o tempo todo que ele era imundo, para ninguém se aproximar dele, porque ele era sem dor. Você quer ser uma pessoa sem dor? Você quer ser uma pessoa leprosa? Não. Então, não diga a você que peça a Deus dor, mas encare a dor de outra forma. Ops, vamos embora? Eu quero fazer um paralelo com você, sobre o covarde e o corajoso. O corajoso e o covarde. Vamos fazer duas colunas, quem está anotando. Uma coluna corajoso, outra coluna o covarde. O corajoso, ele é obediente, ele obedece. Ele entendeu que o alfabeto do discípulo é obedecer. Ponto. O covarde adapta as ordens de acordo com seus interesses. Um jeitinho daqui, um jeitinho dali. Adapta a ideia, eu quase entendi. O corajoso reconhece os seus erros. Eu errei, perdão. E aguenta as consequências. O covarde, é porque você sabe, você tem que entender, né? Eu estava sozinho, não tinha quem me dissesse. Ele começa a justificar os seus erros. Ele não tem coragem de enfrentar de frente, ele justifica. O corajoso anda na luz. O corajoso anda na luz. O covarde oculta muitas coisas na sua vida. A luz é para os corajosos. Lógico, só se chega à luz. Só se chega à luz quem é corajoso. O que foi? Eu mando por escrito para vocês. Eu mando para o Joilson, para o Ricardo, para o Davi, e vocês peguem com ele depois. Eu não vou perder o ritmo, não. Vamos embora. Anota o que conseguir. Jesus tem misericórdia de mim e começa a ser taquígrafo. Vocês têm uma outra opção. Vocês não têm alguns, um do lado do outro? Um anota o primeiro, outro anota o segundo, outro anota o terceiro. Depois vocês se juntam e refazem tudo junto. Está anotado. Eu fiz muito disso na faculdade. Na faculdade eu anotava muito rápido. Mas a gente ficava assim, o primeiro minuto é meu, o segundo minuto é dele, o terceiro minuto... E a gente ia rodando, e eu pulava 2 minutos sem anotar, depois a gente juntava tudo e copiava. Tinha que conversar. O corajoso enfrenta seus medos. Amados, todos nós temos medos. Todos nós temos muitos medos. Mas a palavra diz que o medo não deixa nos aperfeiçoar no amor. Quem teme não é aperfeiçoado no amor. Eu só tenho medo de barata. Coitada, aquela bichinha desse tamanho dá um medo desse tamanho. Enorme. Na realidade, eu não consigo amar a criação de Deus. Porque se eu posso matar, é só passar um pezinho, matar e acabou. Não tem mistério. O covarde se esconde através dos seus medos. Eu não vou viajar porque eu não estou acostumado a fazer viagem internacional. Eu não sei como vai ser. Se você não fizer uma vez, você nunca vai fazer. Uma vez perguntaram, você não tem medo de falar em público? Se eu tenho. Não tem uma vez que eu não falo em público e não estou suando feito uns bicas. Mas eu vou deixar de falar só porque eu estou com medo? Não. Não tem uma vez que eu estou na escola parque, eu estou em algum lugar, em um grande auditório, que de repente eu me dou conta que tem milhares de olhos me olhando, que eu... Acabou. Eu fui muito mal alfabetizado, eu não sei ler em voz alta, então eu memorizo a palavra.
Mas eu vou deixar de ler porque eu não sei ler, eu vou deixar de ler porque eu tenho medo de errar. Não! Tenho que enfrentar o medo. Eu não quero fazer uma cirurgia porque eu tenho medo. Medo de quê? De morrer? Você vai para a glória antes de mim, ninguém pode furar a fila, não. Mas se você vai para a glória antes de mim, ótimo! Eu lembro de um medo que eu tive que foi grande para mim. Quando eu fui fazer a cirurgia do câncer do pescoço, na tireoide, e o médico me disse, você tem que me isentar de toda a responsabilidade se você mudar o timbre de voz. Eu disse assim, como assim? É porque a tireoide está colada nas cordas vocais, e quando a gente tira a tireoide, a gente pode danificar a corda vocal, você pode ficar até mudo ou mudar o timbre de voz. De repente eu me imaginei, pequenininho como eu sou, né? Não sou nada pequeno, não sou alto, mas sou grande. Falando fininho, já imaginou quanto que tinha com um homem desse tamanho falando fininho? Não! Aí eu passei a ter medo. Aí eu saí orando para todo mundo. Ora por mim, ora por mim. Você está com medo da operação? Não! Estou com medo de ficar com voz fina. Eu não posso ficar com voz fina. E teve um pastor muito querido, muito amigo nosso, que disse, é melhor a gente orar. Porque o Sérgio fala compulsivamente. Quem vai ter que suportar a voz dele seremos nós. Você já imaginou esse monstrengo aqui falando de voz fininha? Não dá para imaginar. O corajoso trata suas dificuldades de frente. É a mesma coisa que o outro. O medroso foge das suas dificuldades. Por isso eu preciso ensinar a cada um de vocês a olhar a dificuldade de frente. Encarar de frente. Samuca, pastor lá em Campina Grande, Samuel, pastor lá em Campina Grande, virou para o pai dele, você tem que começar a memorizar os textos bíblicos. E o pai disse, era um vovô já. O vovô já tinha quase 80 anos. E ele disse, mas eu estou velho, eu não consigo memorizar. Aí Samuel disse para o pai mais uma coisa, mas eu li que aqueles que caminham conseguem memorizar. E o velho começou a caminhar. Ele memorizou todo o Novo Testamento. Com 80 anos de idade. E você? A catequese é difícil para você? Por que a catequese é difícil? Não é difícil, não. É só você querer. E se quando chegar o tempo de não termos acesso à Bíblia, a palavra está viva no teu coração, você vai poder proclamar e profetizar? Eu tento memorizar o máximo que eu posso, de tudo. Porque tenho dificuldade em ler, mas leio. Erro e corrijo, vou embora, não adianta. Mas porque eu quero aprender cada vez mais. Eu quero ter um depósito na minha mente, no meu coração, da palavra de Deus, para que Deus me use e use como Ele quiser. O corajoso se posiciona diante das provocações. O covarde se cala diante das provocações. O corajoso rejeita a influência do mundo sobre si e sobre a igreja. O covarde usa o mundo e a moda como lhe agrada, como convém. Como é que é você e a moda? Você usa a moda porque a moda manda realçar isso, realçar aquilo, então você usa para chamar a atenção para o teu corpo, ou o que importa é Cristo em vós, é Cristo em você. O que importa na tua vida? Como é que você tem olhado a você e o mundo? Você é sal e luz? Você está para salgar e para dar luz? Ou você está andando de acordo com a onda do mundo? Como é você? Como é você? Uma vez me perguntaram, qual o problema de pôr uma tatuagem? Eu disse, nenhum. Só vou parecer com o mundo. Deus te mandou fazer isso? Não, mas eu quero. Você quer ser rebelde, fazer o que você quer, siga a tua vida. Agora quero saber qual era o corajoso que teria coragem de andar com a parte de trás sem roupa para ser profeta do Senhor, como andou Isaías. 3 anos com do lado de fora. Isso aí é uma indecência. É uma indecência. Aí virou indecência de repente. Eu estou a fim de ser do Senhor
ou eu quero me moldar a este mundo? Quanto de idolatria tem dentro de mim? Eu conheci um irmão, jovem, e um rapaz, assim, achando bonito é meio esquisito, mas ele era bonito, o cara era um galã, irmão em Cristo, um cara bonito, aquele cara que você chegou, não vou, a mulherada toda parava, era tão sério que quando ele entrava na sala de aula, ele conseguia dispersar todas as mulheres. O professor uma vez começou com ele só, tá difícil, porque a minha não consegue nem se concentrar na aula. Ele é discípulo, e eu conheço o pai dele, a mãe dele, conheço ele, fiquei na casa dele, lá, tem uma viagem, mas eu achei interessante o que ele fez. Ele foi um dia para a escola, parecendo um mendigo, pegou o cabelo, cortou, parecendo um maluco, e começou a ir para a escola assim, sem se vestir direito, com o cabelo todo cortado, uma broca aqui, um negócio ali. A mulher lá começou a dizer, pensei. Mas ele decidiu ser ridículo para que o nome de Deus fosse exaltado. Você faria isso? Ou você prefere dizer, eu não sou corajoso, eu prefiro que me achem bonitinho ou bonitinha? O corajoso se veste para glorificar a Deus. O covarde se veste para atrair, seduzir e chamar a atenção para si. Nós estávamos num retiro lá em Acuípe, alguns anos atrás, aliás, muitos anos atrás, um dos primeiros Acuípes, e veio um irmão que trabalhava nas lojas Renner, lá no Rio Grande do Sul. Ele era da área de TI, Tecnologia da Informação. E ele uma vez perguntou, ele teve que ir para o departamento de criação da lojas Renner, e ele perguntou para o estilista como é que ele fazia para criar roupa. E o estilista, sem nenhum recato, nenhum pudor, nenhuma assim, acanhamento, disse com toda a naturalidade: nós fazemos roupas para as mulheres ficarem feias e fazemos roupas para os homens seduzirem os homens. Foi a época que a cintura da mulher que é aqui foi descida 1 palmo para baixo, a mulher tinha 2 cinturas. Os homens usavam roupas com mangas curtinhas, que se chamava Mamãe, eu quero ser gay. E todo mundo usava. Vírgula, eu não usava. Nem você. Mas eu quero mostrar para vocês como a moda é feita. Como é que ela é lançada, a moda é lançada. Hoje, está uma moda que você não sabe na rua quem é homem, quem é mulher. É uma androgenia insuportável. Tanto a mulher como o homem como mulher. Como é que é você? Meu filho, que mora no exterior, mora no Canadá, teve numa das grandes cidades, eu não quero citar o nome de propósito, e ele disse que ele ficou chocado. Ele ficou completamente chocado. O Canadá é governado a uma liberação total. É um país que recebe muito bem o estrangeiro, mas a promiscuidade toda é livre. Ele disse que estava no centro dessa cidade e viu homens de calça jeans, terno, barbudos, de salto alto e batom nos lábios. Viu de montão homens assim. Sim, pai, não dava para ficar no centro da cidade. Um povo promíscuo, completamente promíscuo, nojento. O que você faz com isso? O corajoso, ele busca viver piedosamente, não tem medo da perseguição. O covarde, aquele que se esconde, ele adapta a sua vida para não sofrer perseguição.
porque aquele que viver piedosamente será perseguido. O corajoso dá sua vida em favor dos amigos, em favor do seu amigo. O covarde espera que alguém dê a vida para salvar o amigo. Como é você? O corajoso é responsável, o covarde é inconsequente. O corajoso coloca alvos e luta pelos seus alvos, corre atrás dos seus alvos. O covarde vai dizer: eu estou esperando o discipulador dar alguma direção, eu estou esperando meu pai falar o que eu vou fazer, eu estou esperando que alguém coloque alvos para a minha vida e que me ajude, porque é difícil, não é? O corajoso é vitorioso porque ele cultiva a presença de Cristo. O covarde é perdedor, não tem fé e não acredita que Cristo pode salvar a sua vida. Como é você? Como é você? O que você tem feito? Você entendeu que Deus só trabalha com o corajoso? Vamos lá para Êxodo 15, verso 3. Êxodo 15, verso 3. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. O Jeová é um guerreiro. Jeová é o seu nome. O Senhor é nome de guerra. É para guerrear, sim. Jeremias 20, 11. Jeremias 20, 11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Você sabe que dentro de você mora um homem de guerra. Você sabe que onde você vai, você leva um homem de guerra dentro de você? Você aceita isso? Ou você não quer a Cristo? Efésios 6, verso 12. Efésios 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nossa luta. Você tem lutado? Ou você desistiu, entregou sua vida, se arriou as pontas, desistiu completamente? Você tem lutado para vencer a cada segundo, a cada instante? Ah, Sérgio, você fala, mas você já é coroa. E você acha porque ser coroa não tem luta? Você acha porque os filhos casaram, acabou? Não, não acabou. Começou a luta da oração. Por cada filho, por cada genro, por cada nora, por cada neto. O desespero de eles conhecerem a Cristo e não negarem a Cristo. O desespero de cada vez crescer mais em Cristo. Como que eu posso dizer que uma luta acabou? Ela vai acabar quando eu deitar no caixão. E eu não vou deitar no caixão. O Senhor vai chegar antes disso. Eu vejo assim. Desde que eu tenho 12 anos de idade, eu dizia que eu ia ser transladado, que eu não ia ver a morte. Nunca entendi o que era isso. Até que Marcos Moraes me explicou quando me converti com 24 anos. E eu cada vez tenho mais convicção que o Senhor está às portas, que eu não verei a morte. Hoje eu tenho 64 anos e eu acho que o Senhor volta em breve, muito breve. Se voltar só para mim, voltou. Quero dizer, se eu morrer antes, morri. Eu não tenho problema também disso. Mas o Senhor vai voltar. Eu tenho certeza, não tenho dúvida, eu tenho convicção. Romanos 8,13. Romanos 8,13. Anote a referência, depois você lê. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Certamente vivereis. Nós temos que ser violentos. Violentos e muito violentos, não contra homens, não contra religiosos, não contra estrutura, não contra Satanás. Nós temos que ser violentos contra o eu que habita dentro de nós mesmos. Temos que montar uma guerra contra mim mesmo.
uma guerra contra a minha violência em relação aos outros, uma guerra contra a minha ira, uma guerra contra o meu egoísmo, uma guerra contra o meu egocentrismo, uma guerra contra a minha soberba, a minha altivez, uma guerra contra a minha presunção, contra o meu orgulho, uma guerra contra a justiça própria. Eu tenho que montar uma guerra com o desejo de me promover, desejo de ser visto, desejo de ser apreciado, o desejo de ser aplaudido pelos outros. Eu tenho que montar uma guerra com o desejo de ser amado, com o desejo de ser exaltado, com o desejo de ser honrado, preferido, mais do que os outros. Eu tenho que montar uma guerra contra o desejo de ser consultado, com o desejo de ser aprovado. Não que eu tenha que ser desaprovado, mas o desejo de querer que os outros me aprovem. O mundo já está em mim, na minha vida, e eu tenho que ter guerra! Guerra mesmo! Guerra de verdade! Chega de covardia! Chega de comodismo! Nós temos que ir adiante! Guerra contra todo pecado! Na minha casa, quem conhece a minha casa, sabe que no meu jardim tem uma cruz. E alguém me disse, mas para que isso? Para nunca me esquecer que o meu lugar é na cruz. Não é uma decoração, é uma madeira mal feita, com um parafuso mal feito, não importa a confecção. Mas eu não posso esquecer que o meu lugar é na cruz. E o teu lugar, meu amado? Você vai fugir da guerra? Eu não aguento mais canções que dizem, estou apaixonado, desesperado de amor. Se está apaixonado, guerreia! Luta! Proclama a palavra! Não tem nenhum problema com a música, eu tenho problema com a postura diante da música. E eu encerro deixando 5 disciplinas básicas para nos manter firmes nos tempos de guerra. E aqui falarei bem devagar. Oh, Jesus, tem misericórdia desse povo. Primeira disciplina, oração constante. Não é nem diária, é constante, o tempo todo. Troque teus pensamentos por oração. Troque todo tipo de conversa mental por oração. Acabou. Se você trocar por oração, qual o teu nome? Vinícius. Se eu estou com bronca com Vinícius, ou melhor, Vinícius com bronca comigo, porque afinal de contas ele é mais novo do que eu, e é mais fácil ele ficar com bronca com coroa. Se o Vinícius está com bronca comigo, só tem uma forma do Vinícius vencer essa bronca. Paizinho, abençoa o tio chato. Paizinho, abençoa o tio. Daqui a pouco ele está amando o tio. É assim que ocorre. Porque se você ora de coração sincero, o Senhor troca a brabeza por amor. Estou brincando com você. Segunda disciplina, meditação diária, constante na palavra. Quantos de vocês têm lido a palavra continuamente? Eu faço pilates, eu caminho, eu ando de carro, tudo ouvindo a palavra. Eu, como disse para vocês, eu estou estudando Moisés, comecei a estudar Moisés, e ler a lei não é fácil. Não nego para vocês que ficar lendo lei, então eu resolvi pôr um fone de ouvido e caminho ouvindo a lei, ouvindo Moisés. E eu estou ficando encantado. E cada vez mais eu ouço a palavra. Eu já ouvi o Pentateuco, nesta última semana, 3 vezes, inteiro o Pentateuco. Porque o caminho tem engarrafamento. Em vez de ficar ouvindo uma musiquinha que eu nem estou prestando atenção, eu estou ouvindo a palavra. E estou meditando na palavra. Terceira disciplina, jejum semanal,
diário, mensal. Não, jejum semanal. Vamos por semanal. Não, esse negócio de mensal vai ser, eu esqueci. A carne gosta de esquecer do jejum, que é um negócio. Quarta disciplina. Não perder a comunhão com o corpo. Manter continuamente a comunhão com o corpo. A minha carne não quer, eu estou mal e vou me isolar? Não, vou me aproximar. Ah, mas eles vão ver que eu estou mal. E qual o problema deles verem que eu estou mal? Eu lembro, numa fase da minha vida, antes de ser ordenado pastor, então tem 30 anos, 30 e poucos anos, que eu chegava nos cultos, levantava os braços, adorava, louvava, e as lágrimas escorriam, e os irmãos chegavam para mim e diziam assim, tudo bem com você? Se eu dissesse tudo bem, eu estaria mentindo. Se eu dissesse tudo mal, eu estaria mentindo. Então eu falava tudo. E ninguém me perguntou nada. Tudo o quê? Tudo confuso, tudo doido, tudo biruta. Eu estava numa doideira total. Eu não sabia onde me achar. Mas ninguém me perguntou. Eu disse, paizinho, ninguém vai perguntar. Ele disse, não. Você vai ter que se acertar comigo, não é com ninguém. Mas eu não deixava de estar junto. Eu estava junto. Continuamente junto. Foi um período de um deserto espetacular. Foi aí que eu entendi que Deus disse, eu te conduzi por aquele grande e terrível deserto. E aí que o Senhor ordena a sua bênção. Pois Ele ordenou a bênção dele. Eu saí do deserto, eu era ordenado pastor. Passei 9, 10 meses completamente birutando. E quando eu saí, Deus disse para mim, você vai ser ordenado pastor. Eu, um roto, um atrapalhado, e aí me chega Mário lá em casa, às 6:30 da manhã, pastor na casa de discípulo, ou de diácono, eu era diácono, às 6:30 da manhã, a primeira pergunta, o que eu fiz de errado? Mas imagina, pastor, chega às 6:30 da manhã, qual foi minha besteira? Não, eu quis falar, quero falar com você e tua esposa. Aí eu fiz o que eu sempre fiz, que deixavam eles alucinados, eu já sei. E lá vem Mário, lá vem você com eu já sei, mas dessa vez eu sei mesmo. Você veio para me dizer isso. Quem te contou? Sim, valeu, Deus. Gostei, foi Deus. E ele veio dizer para mim, nós estamos separando você para ordenar como pastor. Daqui a pouco eu recebo um telefonema. E o telefonema dizia, conversa com meu marido, porque ele está dando voltas na casa. Ele não para. Ele disse, tá bom, me deu o telefone e o marido falou, imagina só, disseram que eu vou ser ordenado pastor, aí quem começou a chorar fui eu. Era Benito, porque eu tinha dito ao Senhor, pai, eu topo tudo, só não quero ser sozinho. Eu não quero estar sozinho, eu não sei mais viver sozinho. E Deus não me disse nada, eu fiquei sabendo naquele momento que eu e Benito seríamos ordenados pastores. E nós fomos ordenados dia 15 de outubro de 89. Está aí, nosso tempo. 30 anos, né? 30 anos. Última disciplina indispensável para nós. Proclamação do Evangelho do Reino. Proclamar o Evangelho do Reino. Guerra contra a preguiça, contra a covardia, contra o medo. E vamos adiante, proclamando a palavra. Obrigado, Paizinho, por esta galera. Obrigado pela tua palavra tão linda, tão tremenda. Obrigado porque tu começaste em cada um de nós a tua boa obra. E tu vais completá-la até o dia de Cristo Jesus. Leva-nos adiante, Senhor. Não nos deixe ficar parado. Te peço, em nome de Jesus.